O mundo observa, quase sempre de longe, o colapso silencioso das grandes cidades. Metrópoles que crescem rápido demais, sem planejamento, acabam sufocadas por trânsito, enchentes, degradação urbana e infraestrutura incapaz de sustentar milhões de vidas. Em várias partes do planeta, esse processo já passou do ponto de retorno. Mas em São Paulo, a maior cidade da América Latina, algo diferente aconteceu. Enquanto o discurso dominante falava em caos inevitável, por trás dos muros do poder público, engenheiros, urbanistas e técnicos colocaram em prática uma sequência de obras estratégicas que mudaram o destino da cidade. Não foram projetos midiáticos, não foram promessas vazias, foram intervenções profundas, silenciosas e, em muitos casos, pouco compreendidas pela população. Ainda assim, elas se tornaram a linha invisível que separou o colapso da sobrevivência urbana. São Paulo chegou muito perto do limite. A cidade cresceu sobre si mesma, empilhando concreto, pessoas, veículos e sistemas antigos em um território que já não suportava mais erros. Cada chuva forte se tornava uma ameaça, cada gargalo viário virava um ponto de ruptura. A mobilidade travava, a água transbordava, o tempo das pessoas era consumido pelo deslocamento e a sensação de desordem se espalhava. Nesse cenário, decisões estratégicas precisaram ser tomadas, e foram. Uma das transformações mais simbólicas aconteceu em um dos corredores mais conhecidos da Zona Sul. Durante décadas, a Avenida Santo Amaro representou tudo aquilo que não funcionava bem na cidade. Calçadas estreitas, fiação aérea caótica, pontos de ônibus improvisados, trânsito lento e insegurança para pedestres. Um espaço pensado apenas para a passagem de veículos, que ignorava completamente as pessoas. Esse corredor, que muitos já consideravam perdido, passou por uma requalificação profunda. Não foi apenas uma obra estética, foi uma mudança estrutural. O espaço urbano foi redesenhado para priorizar mobilidade, acessibilidade e convivência. A fiação foi enterrada, eliminando o emaranhado visual e reduzindo riscos. As calçadas foram ampliadas, permitindo circulação segura. Os pontos de ônibus se tornaram acessíveis. Áreas verdes surgiram onde antes só havia concreto e abandono. A avenida deixou de ser um símbolo de degradação para se tornar um eixo de reorganização urbana. O que antes acelerava o colapso passou a desacelerar o caos. Enquanto isso, um gigante esquecido da cidade aguardava seu destino. Uma estrutura histórica, projetada por um dos maiores nomes da arquitetura mundial, havia sido relegada ao abandono. A passarela Sissimo Matarazzo, concebida por Oscar Niemeyer, não era apenas uma travessia física. Ela representava uma conexão simbólica entre cultura, lazer e espaço público. Com o passar do tempo, o desgaste e a falta de manutenção transformaram essa obra em um risco, em vez de um benefício. A decisão de restaurá-la foi mais do que um resgate arquitetônico, foi um reposicionamento da cidade em relação à sua própria identidade. A passarela voltou a conectar o Parque do Ibirapuera ao Museu de Arte Contemporânea, agora com acessibilidade, segurança e respeito ao projeto original. Essa reconexão devolveu à cidade um espaço de circulação humana, não apenas funcional, mas simbólico. Em uma metrópole fragmentada, reconectar também é resistir ao colapso. Mas nem todas as defesas da cidade estão visíveis. Algumas das mais importantes estão escondidas sob o solo, longe dos olhos de quem passa apressado pelas ruas. No Morumbi, uma ameaça antiga sempre rondou moradores e comerciantes: as enchentes. Durante anos, volumes excessivos de água transformaram ruas em rios, causaram prejuízos e colocaram vidas em risco. A resposta veio na forma de uma estrutura monumental, mas invisível: o Reservatório Antônico II. Com capacidade para armazenar mais de 133 mil metros cúbicos de água, ele funciona como um escudo subterrâneo. Quando a chuva cai com força, a água é retida, controlada e liberada de forma gradual, evitando transbordamentos catastróficos. Essa obra não aparece em cartões postais, não vira cenário de selfies, mas salva a cidade repetidamente. Cada enchente que não acontece é um desastre evitado. Cada rua que permanece transitável é resultado direto dessa engenharia silenciosa. Outro ponto crítico da cidade estava relacionado à mobilidade e à integração entre modais de transporte. Em uma metrópole onde o tempo é um recurso cada vez mais escasso, gargalos viários têm impacto direto na qualidade de vida. O túnel sob a Avenida Cecília Lottenberg é um exemplo claro disso. À primeira vista, ele parece apenas mais uma obra viária, mas seu papel é muito mais profundo. Ele integra o prolongamento da Avenida Doutor Shukri Zaidan,
melhora a ligação com estações de trem e metrô e reorganiza fluxos que antes se chocavam de forma caótica. Essa veia de aço, escondida sob o asfalto, devolveu fluidez a uma região estratégica da cidade. Mais de 260 mil pessoas passaram a se deslocar com menos tempo, menos estresse e mais previsibilidade. Em uma cidade à beira do colapso logístico, isso representa uma vitória silenciosa. No extremo sul da capital, outro problema histórico exigia uma solução ousada. Bairros inteiros viviam isolados, com acesso limitado ao transporte público e deslocamentos longos e ineficientes. A represa Billings, ao mesmo tempo que é um recurso ambiental vital, também funcionava como uma barreira física. A construção da ponte Graúna-Gaivotas mudou esse cenário. Essa nova travessia não apenas conectou regiões antes separadas, mas redefiniu a mobilidade de quase 1 milhão de pessoas. Rotas foram encurtadas, o acesso ao transporte público foi ampliado e a fluidez do tráfego melhorou de forma significativa. Onde antes havia isolamento, surgiu integração. Onde havia atraso, surgiu possibilidade. Em termos urbanos, isso significa reduzir desigualdades espaciais, um dos fatores que mais aceleram o colapso social das grandes cidades. Essas obras não surgiram do acaso, elas fazem parte de uma lógica mais ampla de investimento em infraestrutura estratégica. Com recursos bilionários, como os destinados às rodovias do lote litoral paulista, o poder público sinalizou que a engenharia urbana não é gasto, mas defesa. Modernizar mais de 200 quilômetros de rodovias, com concessões de longa duração, significa garantir eficiência, segurança e integração regional por décadas. Isso impacta diretamente o abastecimento, a economia e a mobilidade de pessoas e mercadorias. Em um mundo onde cadeias logísticas se tornam cada vez mais frágeis, esse tipo de decisão protege a cidade e o estado de crises futuras. O reconhecimento dessas obras na Semana Nacional da Engenharia não aconteceu por acaso. Elas foram premiadas na categoria Melhores e Maiores Obras porque representam algo raro em grandes centros urbanos: planejamento com visão de longo prazo. Cada projeto atacou um ponto crítico diferente do sistema urbano: mobilidade, drenagem, acessibilidade, integração cultural, logística regional. Juntos, eles formam uma rede de contenção contra o colapso. Separados, podem parecer apenas boas obras. Conectados, revelam uma estratégia de sobrevivência urbana. A verdade é que São Paulo não foi salva por uma única decisão, nem por um único projeto milagroso. Ela foi salva por uma sequência de escolhas técnicas, muitas vezes impopulares, pouco divulgadas e subestimadas. Enquanto o debate público se concentrava em crises políticas, disputas ideológicas e manchetes passageiras, a engenharia seguia trabalhando. Cada metro de túnel escavado, cada metro cúbico de água armazenado, cada passarela restaurada, cada avenida requalificada, representava tempo ganho contra o colapso. Em outras cidades do mundo, a ausência dessas decisões cobra um preço alto. Sistemas entram em colapso de uma vez só. O trânsito trava, a água invade, o transporte falha, a vida urbana se torna insustentável. São Paulo, apesar de todos os seus problemas, conseguiu evitar esse cenário extremo. Não porque seja perfeita, mas porque investiu onde realmente importa. Infraestrutura não é algo que aparece de forma espetacular, ela só chama a atenção quando falha. Quando funciona, passa despercebida. E talvez esse seja o maior sinal de sucesso dessas obras. Milhões de pessoas seguem suas rotinas, sem perceber que abaixo dos seus pés, acima das suas cabeças, ou ao longo dos seus trajetos diários, existem estruturas trabalhando continuamente para manter a cidade viva. Cada dia sem enchente devastadora, cada hora economizada no trânsito, cada travessia segura, cada conexão restaurada é resultado direto dessas decisões. Elas não apenas modernizaram São Paulo, elas impediram que a cidade ultrapassasse o ponto de não retorno. Quando se olha para o futuro das megacidades, fica claro que o verdadeiro campo de batalha não é apenas político ou econômico, mas urbano. Cidades que não investem em infraestrutura estratégica estão condenadas a colapsar sobre o próprio peso. São Paulo mostrou que ainda há alternativas, que ainda é possível agir antes da catástrofe total, que engenharia, planejamento e visão de longo prazo continuam sendo as armas mais poderosas contra o caos urbano. Compartilhar essa história não é apenas informar, é revelar como decisões técnicas moldam destinos coletivos. É entender que muitas vezes o que realmente salva milhões de pessoas não vira manchete, não gera likes imediatos e não se torna discurso fácil. Está enterrado, escondido, integrado ao cotidiano. E justamente por isso, merece ser conhecido, debatido e defendido. Porque se essas obras evitaram o colapso de São Paulo, a pergunta que fica é simples e inquietante.
Quantas outras cidades ainda podem ser salvas antes que seja tarde demais?